Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo o que a mídia está falando do Palmeiras, né? Palmeiras que venceu aí o jogo em casa no Allianz Parque, diante da sua torcida contra o Cerro Porteño. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando do Verdão, desse gol do Rios e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Para o Abel, isso incomoda o Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente já viu ontem, o torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo. É só você ver o Serdã, que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha e que não tenha sido cobrado pela torcida. Por quê, Decilo? Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. Mas desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim. Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols nos acabou acréscimos? isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou então, isso. O que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Tá. Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel. E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale. E eu acho que ele não está conseguindo. Qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez com as duas frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras. Né? Rafael Veiga, não é o mesmo. Marcos Rocha, não é o mesmo. Gustavo Gomes, não é o mesmo. O Everton, não é o mesmo. Piquerez, não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque, não fez um gol. Facundo Torres, não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que por 150 milhões não joga, que é o Paulinho. Certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor, só vê o número de pessoas que vão no estádio, só vê quem é campeão do mundo. 2 títulos mundial o Corinthians tem, Palmeiras não tem nenhum. Aí, o que o Corinthians fez com o Emiliano? Vamos ficar quietinho, deixa eles vir. A hora que a gente fizer um gol com o Tuca, aí a gente dá o bote e voltamos de novo. O que acontece com o Palmeiras? Ele muda tudo. Ele faz uma salada de fruta, não tem mais o esquema, não tem mais o foco. Tudo aquilo que tinha com o Rony, que tinha com Zé Rafael. Até o Dudu. Esse foco era dos jogadores, que entendiam o que o cara queria. Hoje, ele não consegue dar foco para Facundo. Vamos lá. Quantos jogos o Facundo esse perna aí, esse jogadorzinho, o que ele fez no Palmeiras? Emiliano Dias, quanto que ele representa? Vitor Roque, o que ele fez? Felipe Anderson, o que ele fez? É muita mudança, né, Neto? Não, mas os caras também não jogaram. É mudança. Tá aí, ó. O problema todo... 0 gols, 0 assistência, 7 jogos.
500 minutos, Mas ele 8 teve- finalizações, Mas ele teve 2 um grandes... pênalti. Ele teve um pênalti que ele sofreu lá contra o São Paulo. Não foi Agora- pênalti, foi um absurdo. Tô brincando, pô. Ó, o problema todo é que assim, o Abel achou e passou para a imprensa e para a torcida. Desculpa, Souza. Estava na minha cabeça aqui. Todos os jogadores que eu falei, o Rony que ele colocou de centroavante, o Zé Rafael que ele colocou de primeiro volante, o Rafael Veiga que ele veio por dentro, o Flávio Lopes do Paulista que fez gol pra caramba, o Marcos Rocha que jogava pra caramba, o Gustavo Gomes que fazia gol pra caramba. O Gustavo Gomes caiu Não, muito. mas todos esses jogadores jogaram com ele. Quando ele te deixou esses jogadores e os outros que vieram, os outros que não conseguem jogar e ele não consegue tirar dos outros. E o problema todo é que a entrevista dele quando ganha uma e quando perde é outra. Quando ganha, ele não fala nada do time. Aí quando perde ele fala bem assim, não, a gente está fazendo uma reformulação. Por que não falou antes? Porque o problema que parecia antes, que ele passava pra gente aqui, era que era o centroavante. Eu nem sei se esse rapaz que todo vai mundo fazer falava? tantos gols. Falta o 9. Falta o 9. O 9 chegou, o problema continua ainda. Isso. Falta o atacante aí. Já o chegou. Paulinho. E o problema continua ainda. O problema é que a criação do Palmeiras hoje, você vê o Palmeiras jogando, com todo o respeito que eu tenho o Abel e o time do Palmeiras, é horrível. Você quebra a bola pra frente ou a bola no estevo, só tem essa jogada. Vamos lá então. Estatísticas de Palmeiras e Cerro Porteño. 57% de posse pro Palmeiras, 19 finalizações contra 10, 7 contra 4, 29 contra 6, 25 passes até finalizar, o Cerro precisou de mais, 36. E o Palmeiras venceu. Então, por 1-0, o Palmeiras vence a segunda vitória em 2 jogos de Libertadores contra o Cerro, que tinha vencido a primeira partida também, Mário Marra. E que já tinha uma situação mal resolvida que criou também parte do clima do jogo, né? Que é aquela situação das ofensas fascistas de torcedores do Cerro no jogo contra o Palmeiras na base. E o Luigi era um envolvido. Em campo, Bruno, a produção do Palmeiras também foi para fazer mais. O Palmeiras teve os seus acidentes, especialmente com o Rafael Veiga. Teve uma noite, dá para falar, um pouco mais inspirada do Vitor Roque, que fez gol, o gol não valeu, que participou... tudo bem com vocês? Sim. Que participou na jogada de... Exatamente, Bruno, da jogada de letra. Né? Não é? E aí, esse gol também... O Abel falou, no meu VAR tava legal. Importante saber isso. No limite. E o passe foi do Minha mãe, na minha Anderson lá de opinião, você é trás. linda. Isso. Valeu, mãe. E teve um Facundo Torres mais produtivo também, né? É. Recebendo uma bola muito legal no primeiro tempo, com um espaço criado. Espaço que ele cria, porque ele alarga a defesa, né? Que ele vai jogando muito perto da linha lateral. E ontem ele teve uma produção melhor também. Aí é o Richard pedindo desculpas, né? Depois do desabafo e tal, pedindo desculpas, fazendo as pazes com a torcida. O Abel falou ontem que pôde colocar o Felipe Anderson na posição dele, na direita, e falou, Jailson, que ele tem prejudicado o Facundo, o colocando na esquerda. Tá jogando na posição errada. O Abel falou. Então por que foi, quando foi contratado, fala que ele jogava nos dois lados? Então ele não joga nos dois lados. E aí tem um ponto principal. Joga nas duas, mas de um joga mal. E quando o Estevão sair, então ele vai pro lado direito? A pressão em cima dele então, hein? Mas aí o lado direito já é o Felipe. Anderson. Números e rankings. E o Paulinho, do Mari? Estevam. E ainda vai entrar, tá vendo? Tô reclamando de barriga cheia. 10 ações na área rival, liderando tudo, né? Chances criadas, finalizações no alvo, dribles tentados, metros avançados com bola, jardas, né? Tentadas, com 4 cruzamentos, então, o ranking do Estevão. Essa aí a gente adaptou, então, do pessoal lá da NFL. Boa. Então é isso, o Estevão liderando todos esses indicadores. A Jalília Elias está conosco para repercutir, então, não é, Jalília? Acho que o tema, foi muito do que os comentaristas falavam sobre as atuações, mas muito também sobre a relação Richard de torcida. Primeiro, rompida, mas parece que as pazes foram feitas. Foram mesmo? É isso, Bruno. O Palmeiras venceu aqui o Cerro Porteño por 1-0 ontem. Um jogo, mais uma vez, com um placar apertado. O Palmeiras que venceu na estreia também por 3-2. Mas fato é que chega na sua segunda vitória em 2 jogos na Libertadores. O grande personagem foi o Richard Rios, que marcou o gol da vitória do Palmeiras no primeiro tempo, mas acabou comemorando com aquele gesto, pedindo silêncio, pedindo para a torcida ficar quieta. A torcida, obviamente, não gostou nem um pouco da
provocação do Richard Rios, vaiou, xingou o jogador durante praticamente toda a partida. Ele que foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Naquele momento ele reconheceu o erro, pediu desculpas, depois do apito final também foi às arquibancadas, pediu desculpas mais uma vez ao torcedor. Ele então que foi de herói a vilão, voltou a ser herói, uma parte aplaudiu depois do pedido de desculpas. O Palmeiras também postou um vídeo agora há pouco, a Conmebol já tinha postado um vídeo ontem, então foi de herói a vilão, herói de novo. Eu acho que agora as pazes estão feitas. A má notícia para o Palmeiras nesse jogo foi a lesão do Rafael Veiga, ele que deixou o campo super cedo com 10 minutos do primeiro tempo, com uma luxação no ombro. Entrou o Felipe Anderson, ele foi direto para os vestiários e fará exames hoje para constatar o grau dessa lesão. Então, mais um resultado importante do Palmeiras, fez o seu dever de casa, venceu um adversário inferior pelo placar de 1-0, mas foi o que vocês falaram. Foi 1-0, mas o Palmeiras produziu. O Flaco Lopes mesmo, que entrou no final da partida, teve 2 boas oportunidades. O Palmeiras teve 2 gols anulados, um do Flaco e outro do Vitor Roque, que mais uma vez acabou passando em branco, ainda não conseguiu desencantar com a camisa do Palmeiras. Mas fato é que o Palmeiras chega na sua 3ª vitória consecutiva, somando também o jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, e pode ir mais confiante para o derby neste sábado, jogo que foi confirmado na Arena Barueri. Vamos ouvir então o que disse o técnico Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Eu entendo o que estás a dizer, precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade. Isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir. Há muito trabalho para fazer, sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas. No jogo do Recife ficamos sem o Lucas, hoje ficamos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi, ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Não há jogos fáceis hoje em dia, eu não vejo, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos. Estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Palavras então do técnico Abel Ferreira após mais uma vitória do Palmeiras na Libertadores. Volto com vocês aí, Bruno e Mari. Obrigado, viu, Jalili? E no sábado já tem o derby. Agora, esposa. Quem falou sobre esposa não fui eu, Renata Fã. E sim, Abel Ferreira. Eita. Os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ainda ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não me queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos. Eu disse, não pode ser assim, então para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. É isso, as mulheres no futebol também convivem com o futebol, querendo ou não é? São obrigadas e muitas vezes elas amam também o assunto. Você tava olhando a escalação na cama, no caderninho. Tava revisando, Chico. Profissional, velho. Olha, esse aí trabalha, hein? Rapaz. Pô, naquela hora... Pô, minha mulher reclama que eu durmo quando deito na cama. O cara fica escrevendo, pô. Pô, alivia aí, velho. Cici, você tá impossível, hein, bebê? Cici, hoje não sei o que aconteceu com você, hein? É nervosismo que você deixou nervoso de São Paulo. E é isso, não é? Talvez até porque ele tá insistindo na escalação, tá quebrando a cabeça pra descobrir o time ideal, tá levando o trabalho pra dentro de casa, que tá funcionando na Libertadores, Chico, porque 2 jogos, 2 vitórias. Não é a melhor performance, não é o Palmeiras ainda que todos esperam, mas 100% na competição mais importante do ano. Então eu acho Depois do Super Mundial. Eu acho que essa revisada ali na cama, né, ontem à noite, ajudou porque ele colocou o Felipe Anderson, onde ele jogava na Lazio. Revirada. Onde ele costumava atuar e atuou muito bem. Dá pra dizer até que o Felipe Anderson fez a estreia dele. Porque assim, quando ele joga no lado direito, é muito difícil. Você já revisou alguma coisa na cama? A gente sempre revisa muitas coisas. Enfim. Opa, isso aí fica levinho, né? Não, tem que revisar, né? Revisa, né? Se deixou já o celular pronto com o despertador. Sempre. Tudo. A gente revisa as coisas. Mas o Estevão jogando pelo lado direito, era muito difícil o Felipe Anderson ter uma chance ali. Só que aí o Abel Ferreira, que pensa em todas as
possibilidades do jogo, né? Ele perde o Veiga muito cedo, coloca o Felipe Anderson, mas aí o Estevão, claro que ele caiu pela direita, porque é a característica dele, fez algumas jogadas por ali, mas um pouquinho mais por dentro, o Felipe Anderson pelo lado direito, e aí ele deu assistência, ele deu passes importantes, ele estava confiante, é onde ele se sente à vontade. E o Estevão vai embora daqui 2-3 meses, então o Felipe Anderson daqui a pouco naturalmente vai ocupar esse espaço. Mas não foi só isso, né? Foram 19 finalizações. Por mais que a régua do Palmeiras ela é muito alta, então a gente sempre espera um espetáculo maior, um placar mais dilatado, mas eu acho que assim, a grande dificuldade que a gente estava percebendo era do Abel encontrar um time, encontrar soluções em algum momento, e isso me parece que aconteceu ontem. Não foi um jogo brilhante, mas Libertadores, Renata, você tem que ganhar, tá chegando o Paulinho, tá voltando o Maurício, eu acho que a tendência é as coisas entrarem nos trilhos. Marco, quando você fez a previsão de 1-0 placar final e acertou, era esse tipo de jogo que você imaginava? Sim, Renata, porque eu sempre falo que Libertadores é outro contexto. É um jogo emocional, um jogo mental. Os adversários vêm para prender a partida, não deixar o mandante dominar o jogo, catimbar o jogo, atrapalhar a arbitragem. E a Libertadores é um jogo mental. Nem sempre você, tendo um grande time, você se impõe perante seu adversário. Haja vista aí os jogos que vimos da Sul-Americana, Cruzeiro, o próprio Flamengo. Então, é preciso fazer o primeiro gol, é preciso andar rápido para você poder ter a segunda oportunidade de gol e não ficar dependendo de 1-0. O último lance do jogo foi uma bola longa que acho que o goleiro jogou para dentro da área e acabou a partida. Você toma um gol ali numa bola parada, não adianta ter feito um grande jogo, você empatou. Então, Libertadores é o espírito de Libertadores. Não basta jogar bem só, não basta ser melhor, tem que se impor e mentalmente ser forte. Já que o assunto era esse, revisando a partida, Scarpe, aí, ó. qual foi a nota que você daria para o Palmeiras, que você acha que é merecedora para esse jogo, e o que mais chamou a sua atenção na partida? 5. Não, um pouquinho mais, né, Jorge Jesus? Dá uma segurada aí. Mas, não, 5 não dá. Uma vitória em Libertadores, pra mim, sempre vai ser acima dos 5, né? Quando o São Paulo ganhou do Tajeres, fora, eu falei que, talvez sente falta um pouco mais de coragem de São Paulo. Pintou o campeão. Quem? Palmeiras? Você falou. Não, aqui falei pintou o campeão, cara. Seu time nem tá na Libertadores. Não, mas isso... Só que o Palmeiras, do meu ponto de vista, daria nota 7. Fez um jogo ontem pra mim, apesar de 1-0, o torcedor do Palmeiras muitas vezes, a régua, o Chico foi perfeito, a régua tá tão lá em cima que espera, nossa, tem que golear, todo jogo tem que golear. Não, cara, pegou um time paraguaio que veio aqui pra dificultar realmente a vida, time fraco, né, o time do Cerro também, nossa senhora, mas um time abaixo que veio aqui pra dificultar, que o goleiro começou a fazer cera com 15 minutos, demorando pra repor a bola, então o Palmeiras sabia que esse ia ser o jogo. O que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi justamente essa situação do Rios. Que aconteceu, claro, só que eu achei muito legal o Rios depois, porque... Nem era cotado necessariamente para ser titular, o Edu Dracena até falou que colocaria o Rios como titular e acabou acontecendo, né? Exatamente. Ele é um Uma jogo... pergunta, você deu 7 pro Palmeiras contra o Cerro aqui, quanto você dá pro São Paulo, que nota você dá pro São Paulo lá com o Tajeres? Pra mim 7 também. Igual, o mesmo peso. Pra mim argentino, não, fora mas de casa. em relação a desempenho, o São Paulo não jogou bem aquele jogo, o São Paulo deixou a desejar. Não é possível. Mas é passado daí, doutor. Enfim. Só que do Rios, porque... Tá tendo uma DR entre São Paulinos. Fica nervoso, não. Fica nervoso. Separa aí, Cicinho. Ô, doutor, tamo junto hoje, Qual velho. foi a nota que você daria naquele jogo do São Paulo pro Tajeres? Só pra gente ter um Gente, toda pressão não tem como dar menos de 10 pro São Paulo. Fora de casa, Libertadores, Argentina, rivalidade, estreia. Agora não tô entendendo. Não tô entendendo. Ô, doutor, tamo junto hoje ou não tamo, velho? Tamo junto. O que eu ia falando, o que mais me chamou a atenção no jogo foi essa situação do Rios, porque o Rios é um cara importantíssimo pro Palmeiras. A gente para pra ver em gols, é um cara importantíssimo. Não, as duas vitórias. Exatamente, ele fez os 2 gols importantes. Resolveu, né? Ele errou feio, tá? No que ele fez, feio, porque o torcedor é o grande patrimônio e tudo. Só que o cara é muito fácil pro jogador hoje errar, a assessoria manda o textinho ali no Instagram, ele vai e posta o textinho, copia e cola o textinho no Instagram. O que ele fez? Ele foi pedir desculpas na hora, se arrependeu na hora quando saiu. No final do jogo foi lá, pediu desculpas, jogou a camisa pro torcedor. É isso, cara. O ser humano é falho. O ser humano é falho e é isso. Nossa, tamo junto. De verdade, muitas vezes, e me desculpem vocês que têm toda a experiência do mundo, mas eu olho alguns discursos no futebol e me soam falsos. Claro. Não me soam verdadeiros. Forçados, inoportunos, nada a ver. Mas ontem eu achei que o Rios, ele se preocupou com isso, ele quis, e ele foi o cara do jogo pelo gol. Então, de verdade, eu falei aqui na primeira parte do programa que me soou genuíno.
Foi perfeito, concordo totalmente. totalmente. Foi rápido, né? Ele se arrependeu rápido, ele resolveu rápido. O Juvenal foi muito bem, porque no dia seguinte é muito fácil, né? Você ouve as pessoas, você tem assessoria. Mas ele tá com a cabeça quente, no dia seguinte pode ser bom também. Ele vira e falar. Pode ser verdadeiro no dia seguinte também, mas eu achei, eu ouvi. Vamos prestar atenção no que ele disse? Vamos analisar? Vamos. Richard Rios. Eu tô aqui diretamente falando com você, torcedor. Pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar os que estavam aqui o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, e não só por mim, sim por minha família. Então estou aqui para assumir meu erro e agradecer a torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade. Sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então agradeço pelo carinho, e falando com você, torcedor, obrigado e desculpa mais uma vez, e eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador nem de pessoa. Obrigado pelo apoio. Everton Guimarães, convenceu? Você gostou do que ele disse? Atitude correta? Falou rápido? Qual é a sua avaliação sobre a postura do Richard Rios? Então, Renata, a postura do Richard Rios, eu acho que é a postura que tem que ser, que é adequada. É a postura adequada. A gente está aqui numa linha, Renata, muito perigosa. Nós aqui no ar, o Richard Rios dentro de campo. Porque, afinal de contas, ele, principalmente, como atleta, ele fica no limiar da explosão, né, psicológica, né? O time, de repente, não se apresenta bem. Eu sou passador de pano aqui, né? Porque toda vez que eu falo que Libertadores, Sul-Americana, não interessa se jogar bem, né? Você precisa ganhar os jogos. Em Copas, principalmente, você precisa ganhar os jogos. Se você der um chute no gol do adversário e ganhar o jogo, dane-se, é o que interessa. Aliás, eu estou pensando assim até em brasileiro também. E aí começa a ter uma certa rispidez da torcida com o time fica impaciente. Isso mexe com o psicológico de atleta, inclusive experiente como ele. Então, assim, acho que duro e difícil é aquele profissional que erra, que não reconhece que está mal, e que quando faz isso que o Richard Rios acabou de fazer ontem, e que a gente acabou de mostrar aqui, que ele não tem a humildade para chegar e pedir desculpa. Não, ele foi lá pedir desculpa e está tudo certo. Ah, mas é sempre assim, erra, é radical e pede desculpa. Que bom, né? Pior é quem erra frequentemente, não admite o erro, portanto, não acha que tem que pedir. A postura do Richard Rios, para mim, é uma postura que tem que ter total apoio da torcida, que na verdade não é só com ele, não. É com o time. Um pouquinho mais de paciência, porque eu disse há alguns dias aqui, repito, eu acho que ninguém vai sobrar esse ano em competição nenhuma, Renata. As coisas estão muito parelhas. A gente viu o Flamengo ontem e o Cruzeiro aqui. Boa, Everton. Agora, a gente está aqui analisando, claro, porque ele fez o gol da partida, ele vinha de falhas que foram comprometedoras até no resultado do Campeonato Paulista. A torcida realmente pegava no pé. Ele faz o gol, faz o gesto do silêncio para o torcedor e depois ele vê que aquilo não era o correto. Tá todo mundo no mesmo barco. Ele joga pelo Palmeiras, né, Edu? A torcida do Palmeiras, ela quer resultados positivos. E como a régua realmente é alta, como não é só a questão da Libertadores, a questão do Palmeiras, nos últimos anos o Palmeiras foi referência. Então, quando joga abaixo disso, o torcedor não aceita. E o torcedor não aceita, e o torcedor palmeirense exige bastante, né? Ele é muito exigente de tudo que acontece, né, dentro do clube, né? E o Richard, para mim, como eu falei e venho falando, para mim um dos melhores jogadores do elenco do Palmeiras, né? Eu acho que a maior virtude no ser humano, Renata, quando você reconhece o erro, e ele foi de uma hombridade, né? Reconheceu logo que aconteceu a situação. Então, acho que para mim apagou, acho que a torcida já se desculpou, né? Até porque
ver nele um representante dentro do campo, porque ele luta, ele corre, ele dá passe, ele faz gol. Então um atleta como esse a gente tem que valorizar. Então parabéns pela atitude e agora realmente é focar dentro de campo e fazer o que ele vem fazendo, tá tranquilo. E o Palmeiras nessa batida 100% na Libertadores até agora. Capelanes, quero saber de Vitor Roque, que ontem ficou no quase fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, ainda não foi dessa vez. O Abel falou que no VAR que ele tem lá seria gol legítimo. Vitor Roque, que é um jogador que você adora. Chama. Eu vou falar uma coisa aqui, ó lá, fica tranquilo, vai tranquilo aqui, ó. Os caras da Aliança Lima, ó, filma ali os caras rapidinho ali, ó. É do Aliança Lima, Peru, viva Peru, Peru, é isso mesmo, é tudo nosso, viu? Até o torcedor peruano chegando aqui, ó, começou a chover no Morumbi. Mas só pra falar um negócio do Vitor Roque aqui, você foi muito feliz. Pra mim o gol foi legal, viu? Eu custo acreditar nessas linhas aí, com todo o respeito que me merece. Pra mim o gol do Vitor Roque foi legal. Pode aparecer um outro ângulo e tal, mas é o ângulo que eles ofereceram pra gente, pra mim é a mesma linha. Esses engravatados da FIFA aí deveriam, sabe, sair do ar-condicionado e fazer uma nova regra, sabe, meio corpo, alguma coisa assim, porque você não consegue aferir. E eu vou dar uma sublinhada aqui pra poder falar, meu cabelo deve estar maravilhoso com esse vento, com a chuva aqui, não tem problema. Mas ó, o Yuri Alberto, quando chegou ao Corinthians, ele fez o mesmo ritual quase que o Vitor Roque. 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele foi chamado de atacante agente, 007. Lembram disso? O Vitor Roque é quase a mesma coisa. Mas na minha avaliação, pelo menos o Vitor Roque, ele sofre um pênalti contra o São Paulo. O Vitor Roque, ele sofre um pênalti contra o Corinthians, que o Rafael Veiga não converte. E o Vitor Roque, eu acho que o Abel ele tem que mudar um pouquinho também o padrão. Não adianta você colocar o Vitor Roque com 1,70 m e pouco e ficar jogando bola toda hora na área, entendeu? Então, meu ponto de vista, ele vai dar certo, é uma questão a médio e longo prazo, mas não sejamos definitistas aqui, que o Vitor Roque não vai virar. O Yuri Alberto demorou pra vingar e vingou. O Vitor Roque tá no mesmo caminho na minha avaliação. Que medo da chuva, vocês perceberam? Ficou nervoso, a chuva começou, vai se proteger, Capelanes. Não, todo mundo tem perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Houve uma capa de chuva ali na esquina. Olha, gente. Olha a chuva que veio, mano. Olha isso. A produção foi bonzinha, liberou ele. Se fosse em outros tempos, a gente falaria moiô. Moiô bem. Vitor Roque. O Ronaldo já destruiu o Vitor Roque. Aqui já chamou de 007. Como ele faz com o Yuri Alberto, Renata. Fizeram isso com o Yuri Alberto também. O Yuri Alberto, você faz a mesma coisa. A imprensa fez isso com o Yuri Alberto quando chegou aqui em São Paulo. Ele ficou 7 jogos. O Ulisses Costa que fez isso aí, não vou falar quem foi. A imprensa? Agora é o seguinte, o Vitor Nhoque. É o 007. Porque... Eu fui induzido pelo Ulisses falar mal do Yuri. Mas agora sim, do Vitor Roque. O Vitor Nhoque. Como você é influenciado? 7 partidas. 7 partidas. Ele fez 7 partidas. E participou de cada jogo, uma média de um jogo por partida. Ele teve. Uma média. De um jogo por partida. Você entendeu, Marco, o raciocínio? A média dele é boa. Um jogo por partida. Captou E o 0-0? captou a vossa Mas mensagem. o lado bom que eu tenho que falar aqui também, o lado bom. 2 encenações de pena. Bom ator. Bom ator. Esse menino é bom ator. É bom jogador e bom ator. E tava impedido, a linha lá tava impedido. Mas dizem que o atacante, o 9, o centroavante, ele tem que ser um pouco também ator. Malandro, malandro. Ator? Mas ele parecia o Flipper. Ele só se jogava, só pulava, só saltava. Fez um jogo bom ontem. Aí eu achei o Vitor Roque. Foi bem. O Flaco Lopes tá que participativo pra equipe. O Flaco Lopes que entrou Teve mais chance de gol, né? Só perdeu gols. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu o Cerro Porteño por 1-0, né? Aí o único, né, 100% do grupo é o Palmeiras. Tem aí 6 pontos. Abriu aí 3 pontos de vantagem, né? Muito bom aí pro time do Palmeiras. Abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então isso aí, né? O Palmeiras que pode sim almejar aí a disputa do melhor time do geral, né? Então com isso o Palmeiras pode disputar até o título aí, pode disputar todos os jogos em casa. Então muito bom aí pro time do Palmeiras tudo isso aí, né? Então ontem teve até uma polêmica, né? O Rios fez o gol da vitória e pediu, né, silêncio aí pra torcida, pediu pra torcida ficar assim, parar de xingar, não calar a boca, mas parar de xingar. E depois ele se arrependeu, quando foi substituído, ele pediu desculpa, deu a camisa para um torcedor, depois fez um vídeo pedindo desculpas,
né? Foi genuíno ali o arrependimento dele, ele se arrependeu na hora, não esperou passar um dia, não esperou algum advogado, algum assessor preparar ali um discurso para ele imediatamente pediu desculpa dentro do campo, né? Possa ser que aquele vídeo tenha vindo de um assessor, mas as primeiras desculpas dele foi sincera, foi dentro do campo. Então isso aí mostra a índole do jogador, né? Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Verdão? O Verdão 100% aí na competição, né? Tem times aí candidatos a ser favorito que perdeu em casa para times amadores, né? E lembrando que no sábado tem clássico, né? Tem derby aí contra o time dos Gambá aí no Allianz Parque, né? Na casa do Palmeiras. Então vamos ver aí como é que o time do Palmeiras vai se portar aí nesse clássico. Mas e aí, o que vocês acharam da competição? E se também quiser aí palpitar aí para esse derby, pode ficar à vontade, deixa aqui nos comentários o seu palpite sobre placar para esse jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.